Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 18. O Senhor envia Jeremias à casa do oleiro para lhe transmitir uma mensagem clara sobre sua soberania, revelando que assim como o oleiro tem autoridade sobre o barro, Deus tem pleno domínio sobre as nações. A resposta do povo à vontade de Deus determinará se haverá restauração ou juízo. Este capítulo nos chama ao arrependimento e à confiança no Senhor, que molda com justiça e misericórdia. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora, entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada. E sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. E seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. O capítulo se inicia com a ordem clara do Senhor a Jeremias: Levanta-te e desce à casa do oleiro,
e lá te farei ouvir as minhas palavras. O profeta obedece imediatamente e, ao chegar, observa o oleiro trabalhando sobre a roda. O vaso que ele moldava por algum motivo se estragou em suas mãos. Mas em vez de descartá-lo, o oleiro torna a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe parece. A cena testemunhada por Jeremias se transforma em revelação divina. Deus usa o ofício do oleiro para ilustrar como ele trata com o seu povo, com soberania, paciência e propósito. Em seguida, o Senhor pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Esta pergunta retórica reforça a autoridade de Deus sobre a nação. Como o oleiro que tem poder sobre o barro, assim o Senhor tem total direito de moldar, transformar ou até desfazer o que está em suas mãos. O barro não discute com o oleiro, não define o seu uso, está completamente submetido ao toque e à vontade do artífice. Da mesma forma, o povo de Deus deveria reconhecer que seu destino está nas mãos do Senhor, que age com sabedoria e justiça. O ponto central da lição está na resposta do barro. Se a nação contra a qual Deus havia falado se converter do seu mal, então o Senhor se arrependerá do castigo que havia anunciado. Mas se, por outro lado, uma nação a qual Deus prometeu edificar e plantar se desviar do bem e praticar o mal, então o bem prometido será revogado. Isso mostra que a palavra profética, embora firme, está condicionada à resposta do coração humano. O Senhor é soberano, mas não arbitrário. É justo, mas também misericordioso. Ele não tem prazer em destruir, mas age com equidade conforme as escolhas do povo. Este ensinamento desfaz qualquer ideia de determinismo fatalista. Deus não está preso a decretos imutáveis, ignorando a atitude das pessoas. Ao contrário, ele observa, chama ao arrependimento e reage com justiça. A presença do juízo anunciado não anula a possibilidade do perdão, e a promessa de bênção não é uma garantia automática para os que se desviam. Tudo depende da resposta do coração. Esta primeira parte do capítulo revela que estamos, como barro, nas mãos do oleiro eterno, e que nossa atitude diante de sua voz define se seremos vasos restaurados ou rejeitados. Após revelar a soberania de Deus por meio da parábola do oleiro, o Senhor orienta Jeremias a entregar ao povo uma palavra direta. Agora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eis que estou forjando um mal e formando um plano contra vós. A linguagem é firme. O mesmo Deus que molda e restaura também pode formar o juízo. Ele não age impulsivamente, mas com clareza de propósito. O uso do termo forjar indica que o juízo está sendo preparado cuidadosamente, não como vingança, mas como correção de um povo que endureceu o coração. Deus ainda estende um convite à misericórdia. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e tornai bons os vossos caminhos e as vossas ações. A proposta é clara: arrependimento. A mudança de rota ainda é possível. Mesmo com o juízo prestes a ser aplicado, o Senhor continua chamando ao retorno. Isso revela o seu caráter cheio de graça. Não há pressa em punir, mas insistência em restaurar. Ele deseja quebrar o vaso, não para destruí-lo, mas para fazê-lo de novo. Melhor, íntegro, útil. A resposta do povo, no entanto, é chocante. É inútil, porque andaremos segundo os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Essa declaração expõe a obstinação que domina Judá. O convite ao arrependimento é rejeitado com desprezo. A decisão não é por ignorância, mas por escolha consciente. Eles não apenas recusam o caminho de Deus, mas afirmam que seguirão o próprio caminho, mesmo sabendo que estão errados. Esse é o ponto mais perigoso da rebelião espiritual, quando o coração se fecha totalmente para a voz de Deus. O Senhor, então, anuncia o resultado dessa dureza. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre as nações:
Quem jamais ouviu coisa semelhante? A incredulidade de Judá se torna tão extrema que até os povos pagãos se espantariam com tal rejeição. A referência à Virgem de Israel aponta para o absurdo da situação. Uma nação que recebeu tanto cuidado e atenção do Senhor, agora trata com desprezo aquele que a formou. A imagem sugere pureza e privilégio abandonados por escolha deliberada de corrupção e infidelidade. Essa parte do capítulo nos ensina que o juízo não vem sem motivo. Ele é resposta direta à recusa do povo em aceitar o chamado divino. Deus age com justiça, mas sempre precede seu agir com um convite ao arrependimento. O que ele busca é um povo moldável, sensível ao seu toque, disposto a abandonar os próprios caminhos para andar nos caminhos da vida. Dando sequência à mensagem de juízo, o Senhor descreve a consequência da obstinação de Judá. A minha herança me foi como leão na floresta. Deu contra mim a sua voz, por isso a aborreci. Aqui, o povo é comparado a um leão selvagem que, ao invés de reconhecer seu Senhor, se levanta contra ele com hostilidade. A figura é impactante. Deus, que deveria ser temido e adorado, é tratado como inimigo por aqueles que foram escolhidos para ser sua herança. O resultado não poderia ser outro senão o afastamento. Por isso a aborreci. Não se trata de uma rejeição arbitrária, mas do lamento de um Deus que é rejeitado por seu próprio povo. O texto continua dizendo que Deus entregará à terra a desolação. Farei vir sobre eles a calamidade. As bênçãos prometidas, que dependiam da obediência, são agora substituídas por destruição e espanto. A terra, que antes manava leite e mel, será assolada, e os inimigos virão de todas as direções para tomá-la. O povo que outrora era guardado por Deus será deixado vulnerável, e a razão disso está explicitada. Porque esqueceram de mim e queimaram incenso a deuses estranhos. A idolatria é a raiz de toda essa tragédia. Ao trocar o Senhor por ídolos, o povo trocou proteção por ruína. É neste cenário que a reação contra Jeremias se intensifica. Então disseram: vinde e maquinemos planos contra Jeremias. Ao invés de ouvirem a advertência e se arrependerem, os líderes e os religiosos decidem silenciar o profeta. Eles desprezam a palavra do Senhor e confiam que os sacerdotes, os sábios e os falsos profetas manterão a estabilidade do povo. Mas toda a estrutura construída sobre mentira está destinada a cair. A conspiração contra Jeremias mostra até onde pode ir um coração endurecido. Prefere eliminar a verdade a se submeter a ela. A frase "não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta", revela a ilusão de segurança institucional. Eles acreditavam que, por terem o templo e uma estrutura religiosa formal, estariam a salvo do juízo. Mas Deus não se agrada de rituais vazios, nem de aparências. Ele procura corações sinceros, arrependidos, dispostos a serem moldados por sua vontade. A falsa paz prometida por líderes religiosos infiéis não pode substituir a obediência real à palavra de Deus. Esta parte do capítulo é um alerta forte. Desprezar a verdade é um caminho que conduz não apenas à destruição, mas à insensibilidade completa. Quando a verdade incomoda ao ponto de ser perseguida, é sinal de que o juízo já está às portas. Diante da conspiração tramada contra ele, Jeremias se volta ao Senhor em oração. Atende-me, ó Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. O profeta não revida, não trama vingança por conta própria, mas leva sua dor diante de Deus. Essa atitude revela seu coração íntegro. Ele não age segundo o impulso humano, mas conforme a justiça do Senhor. Ele entende que, mais do que sua honra pessoal, está em jogo a verdade divina que ele foi chamado a anunciar.
Jeremias reconhece que a oposição que enfrenta é consequência direta de sua fidelidade à mensagem que Deus lhe confiou. Ele continua: porventura se paga mal por bem? Jeremias relembra diante de Deus que ele intercedeu pelo povo, orou por eles nos dias difíceis, buscou a paz, mesmo quando estava cercado por rebeldia. Ainda assim, o que recebeu em troca foi ódio, armadilhas e desejo de morte. Essa queixa é legítima, pois parte de um servo ferido não por causa de uma ofensa pessoal, mas por permanecer fiel ao chamado divino. A dor do profeta é a dor de quem ama, de quem clama, de quem serve, e mesmo assim é rejeitado. Jeremias descreve as intenções de seus inimigos. Cavaram uma cova para a minha alma. A imagem do buraco é simbólica da armadilha, da emboscada, da tentativa de sepultar a verdade junto com seu mensageiro. A fidelidade incomoda os que vivem no erro. A presença de alguém que anda na luz perturba os que preferem as trevas. Por isso, o profeta se torna alvo, não por suas falhas, mas justamente por sua retidão. Esta realidade não é nova na história de Israel, nem é incomum entre os servos de Deus ao longo dos tempos. Aqueles que carregam a palavra com sinceridade sempre enfrentarão oposição. O clamor do profeta agora toma um tom mais firme. Ele entrega os seus adversários ao juízo do Senhor, não por desejo de vingança, mas por confiança de que Deus é justo e defenderá a causa do seu servo. Ele pede que o Senhor visite a maldade deles e não perdoe a sua iniquidade. Essa oração reflete o peso do momento e o zelo de Jeremias pela justiça divina. O profeta sabia que os planos contra ele não eram apenas contra uma pessoa, mas contra a própria voz de Deus. Por isso ele clama por intervenção. A oração de Jeremias é sincera, intensa e cheia de dor. Não é fria ou formal. É o grito de um servo que se desgasta por amor à verdade. Ele se coloca completamente diante do Senhor, abrindo o coração, certo de que somente Deus pode julgá-lo retamente e tratar com justiça aqueles que resistem à correção. A conclusão do capítulo traz uma das orações mais intensas e emocionadas de Jeremias. Após relatar a conspiração que enfrentava, o profeta clama: entrega os seus filhos à fome e derrama-os ao poder da espada. À primeira vista, suas palavras podem parecer duras, mas precisam ser compreendidas dentro do contexto de profunda angústia e do zelo que ele tinha pelo nome do Senhor. Jeremias não deseja o mal por capricho pessoal, mas clama por justiça divina diante de uma rebelião consciente e violenta contra Deus e sua palavra. O juízo que ele pede é resposta à rejeição persistente e deliberada da verdade. A oração continua com mais detalhes sobre o castigo que Jeremias espera ver aplicado. Sejam suas mulheres desfilhadas e enviuvadas, e os seus homens sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na guerra. Ele suplica que o Senhor faça cessar a influência e a força daqueles que planejaram sua destruição. Para Jeremias, não se tratava apenas de ataques pessoais, mas de uma tentativa de silenciar a voz profética e, portanto, de calar a própria vontade de Deus. Ainda assim, o que se destaca nessas palavras não é apenas o clamor por juízo, mas a convicção de que é Deus quem deve agir. Jeremias entrega a causa ao Senhor. Ele não toma a justiça em suas próprias mãos, não se iguala aos seus inimigos em atitude ou coração. Ao contrário, ele derrama diante de Deus todo o peso da injustiça que sofre. Esse é o caminho da integridade. Apresentar a dor ao justo juiz, confiando que ele fará o que é reto no tempo certo. No final do capítulo, Jeremias reafirma que o motivo de sua oração não é egoísmo ou mágoa pessoal, mas o fato de que cavaram uma cova para me prender os pés. Eles não apenas resistiram à palavra, mas quiseram destruir o mensageiro. Por isso ele diz: Tu sabes, ó Senhor, todo o seu conselho contra mim para me matar. Essa expressão é carregada de verdade e de fé. Jeremias sabia que Deus via tudo.
Nada estava oculto diante dele, nem os planos dos homens, nem o coração do profeta. Esse encerramento nos ensina que o servo de Deus, por mais pressionado que esteja, não precisa se vingar nem perder sua identidade. Pode chorar, clamar, se indignar, mas sempre diante de Deus, confiando que o Senhor conhece todas as coisas e agirá com justiça. A fidelidade, mesmo em tempos de hostilidade, é sempre recompensada pelo Deus que vê o secreto e honra os que o temem. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, que hoje nos ensinou sobre tua soberania, tua justiça e tua misericórdia. Reconhecemos que somos como barro em tuas mãos e que muitas vezes resistimos ao teu toque. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que endurecemos o coração, desprezamos a correção e rejeitamos a verdade. Molda-nos novamente, conforme o teu propósito. Dá-nos um espírito quebrantado, humilde, sensível à tua voz. Sustenta-nos quando formos perseguidos por causa da fidelidade à tua palavra e fortalece-nos para permanecermos firmes, mesmo quando formos rejeitados. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 18 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 19. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil. E o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.